Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. E hoje estamos aqui em São Roque, interior de São Paulo, uma região conhecida pelo roteiro do vinho, para conversar com Cláudio Góes, CEO do Grupo Góes e presidente da Amprovin. Cláudio vai falar sobre sucessão familiar, como a tecnologia e o turismo está ajudando a acelerar o negócio e também o que falta para o setor de vinho fluir no Brasil. Cláudio Góes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite e a visita de vocês aqui em nossa casa. Eu que agradeço por abrir aqui a oportunidade da gente conhecer uma das vinícolas do Grupo Góes. E para começar a nossa conversa, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos falar um pouquinho sobre a sua origem e como foi crescer junto com uma empresa familiar? Pois é, sou nascido aqui em São Roque, nos anos 60. Faço parte dessa família vinhateira que iniciou aqui nos anos 30, 38. Nosso bisavô, que era produtor rural, filho de descendentes portugueses, já bem brasileiro mesmo, que aprendeu com a imigração italiana recém-chegada aqui em São Roque a produzir as uvas, produzir e fazer os vinhos. E aí depois, com as gerações chegando, nós estamos hoje na 4ª geração, dando continuidade a esse negócio com muito orgulho e muita honra. Conta agora um pouquinho sobre o tamanho hoje do Grupo Góes, quantas fazendas, quanto vinho vocês produzem aqui no Brasil? Esse negócio começou pequenininho, né? Há 80 anos, mais ou menos. E nós, de uma forma caseira, artesanal, nosso bisavô, a primeira safra dele era manual, caseira mesmo. Depois, com a chegada das outras gerações, as coisas foram aumentando. São Roque é uma região muito conhecida pelos seus vinhos de mesa, principalmente. Chegaram a ter mais de uma centena de pequenas adegas aqui, nos anos 40 e 50. Houve um certo declínio com as áreas de plantio de uvas, as coisas foram diminuindo, veio a grande concorrência gaúcha, né? Rio Grande do Sul, grande produtor de uvas e de vinhos. Então nós, buscando já continuidade, nos instalamos lá nos anos 80. Então essa foi a primeira estratégia de força para continuidade. Então nos instalamos lá para garantir o acesso à matéria-prima. E nesse crescer, nós fomos nos desenvolvendo no mercado, melhorando o posicionamento no comércio, né, nos pontos de venda, no autosserviço principalmente, nos posicionando. Por ano, quantos vinhos são produzidos aqui, não só aqui em São Paulo, né, mas também no Sul? O nosso grupo hoje, ele produz anualmente 7 milhões de litros de vinho, que geram mais ou menos 9 milhões de garrafas, né? Porque a garrafa tem um pouquinho menos de 1 litro, né? Uhum. E nessa quantidade, vamos dizer, nós temos a busca por melhoria sempre no posicionamento. Então essa é a nossa teoria e trabalhando com essa produção a gente vai alcançando novos mercados. Muito bom. E vamos voltar agora um pouquinho sobre liderança, né? Você chegou com quantos anos a ser CEO? E era algo que você já imaginava, que você prospectava no futuro? Eu nasci no seio dessa família, muito jovem, dentro da vinícola, acompanhando toda a movimentação. Me lembro de passagens com meu pai, enquanto ele engarrafava os vinhos ali, eu estava andando de bicicleta ali por perto, acompanhando toda a movimentação. Fui tomando a atenção de tudo isso e com 21 anos eu me formei na Faculdade de Administração de Empresas e Contábeis, aqui de Sorocaba. Então, trabalhando durante o dia já com eles, molecão, mas estudando à noite. 21 anos formado. Com 22, 23, eu já começava a enxergar o modelo que a gente tinha em mãos e o que a gente queria para o futuro, os objetivos. Então, com certeza, foram bons insertos que eu tive, né? E juntamente com a família, a gente evoluiu, profissionalizou a empresa, embora familiar. A gente foi trabalhando nos cargos, gestão, eficiência e bastante concorrência na rua, o marketing, posicionamento de produtos, reposicionamento, né, de alguns itens, e a gente foi ampliando todo esse trabalho aí, mostrando que, na verdade, tem que profissionalizar para virar uma empresa, embora familiar. E a gente conseguiu, hoje na verdade, a gente tem todo um acompanhamento com o desenvolvimento de todas essas áreas.
Então, mãe, como foi esse processo de sucessão? Você teve muita troca ali com seu pai, obviamente, no dia a dia, mas você teve mentorias, você teve que fazer algum outro curso? Como é que funcionou esse processo? Não funcionou assim com a teoria, foi muito na prática mesmo. Eu sempre, quando me perguntam o que o diferencia de tantas outras empresas familiares que nasceram tão pequenininhas e essa prosperou, né? Eu posso dizer sempre que além do entendimento da família, do respeito, do exemplo que a gente segue e sempre seguiu, mas muito depende da gente, da atitude. Então, eu sempre digo, atitude é o segredo, porque você fica indeciso. Se você acha que não vai dar certo, você já não faz. Faça bem feito, e aí, com certeza, vai dar certo. Então, foi sempre nesse pensamento. Nesse crescer, a gente se desenvolveu bastante com essas visões. Acompanhei muito o mercado. Então, como eu disse, não é na teoria, foi na prática mesmo, acompanhando tudo de perto, vivendo o mercado, vivendo a rua, fazendo a entrega daquele vinho, acompanhando a reação do consumo e tendência, né, de novos produtos. Então, foi sempre uma visão muito de campo mesmo que nós tivemos. Muito bom. Você se tornou CEO, então, aqui com 22 anos. Olha, eu posso dizer para você que com 22 eu já estava junto com o pai e os tios, né? Uhum. Os tios foram muito relevantes para mim na minha formação. E com 23, 24 anos eu já estava comandando os mais velhos, né? E para mim uma coisa muito, até normal, porque era pequenininha. A empresa no início era muito pequenininha, não tinha seus 10, 12, 15 funcionários, né? E hoje tem quantos? Hoje nós estamos quase com 200 funcionários em todo o grupo. Então, atuando aqui no Rio Grande do Sul, na produção, aqui 2 unidades, né? E a área também de cultivo, né? Com plantio de uvas aqui nesta região e em alguns outros locais no estado de São Paulo, com o advento da segunda poda, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Vamos falar, até porque a próxima pergunta é para ouvir de você qual foi o seu maior desafio durante essas décadas liderando o Grupo Góes. Olha, o grande desafio foi sempre enfrentar mesmo o mercado, você enfrentar a concorrência, o baixo consumo, né? O Brasil ainda não é um país consumidor de vinhos, né? Como a Europa, que consomem lá cerca de 60, 70 litros per capita. No Brasil, diferente do Chile e da Argentina, aqui nossos vizinhos com 15, 20 litros, aqui é 2. Então, o primeiro desafio, o baixo consumo, né? Uhum. O segundo desafio, a concorrência, né? É um mercado muito complicado porque você trabalha com pequenos players, né? São muitos, mas pequenos. E aí a gente também enfrenta algumas concorrências que não são tão leais, né? Principalmente voltadas à qualidade. Exploram preço, e preço nunca foi definidor de venda, né? O que define venda para mim é qualidade. Só que atrás dela tem que vir todo o trabalho. O trabalho da prospecção, o trabalho do campo, né? E marketing, todo um contexto aí que a gente também sempre prestou muita atenção para fazer bem feito desde o início. Uhum. E isso tem dado certo, né? Posso dizer para você que o desafio nesses mais de 30 anos à frente, com a família, foi até tranquila, porque eles tiveram entendimento. Olha, nós tivemos exemplos de empresas que não foram bem e eram familiares e eram grandes aqui da região. E esses exemplos do que não funcionou, a gente passava aqui dentro. E a gente então seguiu para entender o que não deveria ser feito para a coisa dar certo. E essa visão do respeito, do trabalho e da especialização. É outro ponto, né, de uma empresa familiar. Eu sou filho do dono, eu vou lá e pronto. Não, tem que ter a sua gestão, a sua competência oferecida, né? Uhum. E, logicamente, testada. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui, há esse entendimento e, logicamente, já preparando sucessão. Já tem gente da 5ª geração já em ações profissionais na empresa, enólogo formado, enfim, todo esse trabalho a gente pretende que perpetue, né? Muito bom, são seus filhos, então? Não, eu tenho 2 filhas, elas escolheram outro ramo, né? Porque a família é grande e elas, por opção, foram indo para um outro ramo, o ramo da administração também.
uma hora dessas eu sequestro uma Ainda tem delas esperança, e né? trago, né? Mas temos aqui os descendentes, né, dos meus primos, né, que também estão, logicamente, cada um se especializando numa modalidade e com certeza vão contribuir bastante lá na frente. Muito bom. Fiquei com uma dúvida aqui, que você comentou sobre o desafio da qualidade do vinho, né? O que seria um vinho com qualidade? O vinho com a qualidade, ele começa lá no parreiral, lá no campo. E ele, com certeza, existem dois tipos de vinho, né, no consumo. O vinho de mesa, aquele que é mais comum, geralmente mais adocicado, próprio para, é fabricado, elaborado com as uvas próprias para consumo in natura, ou suco de uva, né? Então são os vinhos mais comuns. E tem os vinhos finos, aqueles que são derivados das uvas vitiviníferas, as de origem europeia. Então a gente percebe que tanto um quanto o outro tem que ser bom. Eu posso consumir um vinho mais comum, eu posso consumir um vinho mais popular, mas desde que seja honesto, bem elaborado. E isso tudo começa lá no parreiral. Então a gente começa por ali e, logicamente, a elaboração dentro dos cuidados, né, dentro de todas os processos é interessante. É isso. Na verdade, vinho bom é o vinho correto, né? Agora, o vinho que você gosta pode ser até um mais comum ou um mais sofisticado. Também tem os valores, né? Posicionamento do mercado, o momento do consumo, se você vai consumir num grande momento ou de uma forma rotineira. Então, o vinho é uma coisa muito interessante porque ele abre muitas condições e muitas oportunidades de consumo. Mas o tempo, por acaso, está ligado ao preço do vinho? Por exemplo, a gente está aqui vendo barris, né, no nosso redor. Quanto tempo, mais ou menos, leva um vinho aqui para ser produzido? Então, esse é um dos itens de todo esse negócio. O vinho que nós estamos acompanhando aqui são os vinhos top da empresa, né? São aqueles vinhos que ficam aqui no amadurecimento, numa maturação, que ao contrário do que muita gente pensa, o vinho não envelhece na barrica, ele envelhece na garrafa. Aqui ele amadurece, então ele fica por essa maturação aqui por cerca de, no mínimo, 6 meses até 1 ano e meio, conforme o padrão do vinho que o enólogo escolheu para ir para a madeira tal. Então é um grande quebra-cabeças, né? O vinho que passa pela mão dele, que saiu de um parreiral numa qualidade X, né? E aí ela vem para cá e depois ele define em qual das barricas e por quanto tempo. Então é um processo muito interessante. E também tem aqueles vinhos de consumo, de giro rápido, né? Que a gente diz que é aqueles que não passam pela madeira, são os vinhos, na verdade, tem um valor agregado menor, o vinho do dia a dia, né? Que é consumido aí pela massa principal do consumidor do Brasil. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de mercado. Até como você mesmo disse, o vinho ainda não é a bebida mais consumida no Brasil, a cerveja, né, ainda é a bebida mais buscada pelos brasileiros. Como é que vocês estão buscando alternativas para se destacar nesse mercado que ainda é tão competitivo? Olha, ainda é trabalho de formiguinha, né? Não adianta eu sair daqui e fazer até porque o nosso mercado ele é pequeno, então o nosso orçamento ele também, né, é correspondente. Nós temos um enfrentamento no Brasil, um desafio, posso dizer, que é a questão do preconceito, né? O brasileiro, na maioria das vezes, por não conhecer tanto um consumo, como se consome o vinho, o conhecimento da cultura do vinho, ele acaba tomando muito rótulo, né? Então ele vai pela impressão dos importados, da origem, né? Se ele é um bom de um país ou do outro, enfim. A gente nem vai citar esses países aqui, mas nada contra os países. Na verdade, o que a gente luta aqui é para aumento do consumo. Se o consumo de 2 litros per capita for para 3, já vai ter muita oportunidade para os importados e para a indústria nacional. Então, esse é um desafio. O outro desafio, sim, é lutar em relação às condições de igualdade, como os vinhos importados são tratados nos países deles. Nós estamos agora com essa iminência do acordo Mercosul e União Europeia, que deu até uma travada nesses dias, né? Mas a gente sabe que lá na frente vai acontecer, né? Já é uma coisa muito madura. O desenvolvimento global ele é uma realidade. O mundo hoje trabalha assim e a gente não é diferente. Então,
O que nós temos que fazer? Melhorar aqui dentro a nossa competitividade. Fazemos a nossa parte. Olha, nós temos aqui essa vida, eu posso dizer, pela minha família. Uma família vinhateira mesmo, aquela que trabalha desde lá do campo, produzindo seus vinhos, tendo paciência. Imagina, você deixa o capital de giro um ano e meio parado dentro de uma sala, dentro de uma barrica, para depois ir para uma garrafa, para ir para o mercado. Às vezes, né, aquilo ali é o seu capital que está ali dentro. Então, esse investimento para nós, ele é muito sério, né? Geramos muito emprego, geramos fixação do homem no campo, né? Ajudamos com o enoturismo a desenvolver as áreas periféricas aos grandes centros, né? As zonas rurais. Então, o que a gente precisa? Ser visto pelo governo como uma opção, como um setor que também ajuda o desenvolvimento social, ajuda o desenvolvimento econômico de muitas regiões, né? Nós temos exemplo aqui em São Roque mesmo, onde o turismo de São Roque ele se revigorou por conta do vinho, né? O turismo que hoje não é só uma garrafa de vinho, é uma gastronomia, é uma hospedagem, entretenimento, serviços, né? Então todo mundo fatura com isso. O Airbnb é um exemplo disso, né? O Uber, enfim, tem tanta gente ganhando o seu pão, né, de cada dia com esse negócio. Então a gente deve sim, e isso, né, que eu estou dizendo aqui em São Roque, é uma coisa que acontece no Brasil, né? Eu sou também presidente da Amprovin, Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Inverno, que abrange 6 estados aqui, do Sudeste, uma parte do Centro-Oeste e uma parte do Nordeste. São 6 estados, com mais de 70, 80 produtores de vinho, de gente nova, né, trabalhando com essa coisa do vinho. E é o enoturismo que é a porta, que é a primeira que se abre, né? Porque não tem lá o mercado, o restaurante esperando para consumir aquela garrafa, e sim o consumidor. E ele tem que ser, vamos dizer, abordado por nós. Então, com todo esse trabalho, a gente quer ser reconhecido pelo governo como política pública, sim, que ajuda a desenvolver muitos setores da economia. Mas que tipo de política pública você espera do governo? O que vocês têm hoje e o que poderia melhorar? Olha, para começar, o tributo, né? De novo, nada contra as outras bebidas, mas, poxa, por que não isonomia, né? A cerveja, a cachaça, 18% de ICMS, na maioria dos estados. Aqui em São Paulo, principalmente nos grandes centros, 25% de ICMS. Então, aí já no ICMS você já sai com um custo mais alto. Sem contar no IPI e outros tributos também, né? Nós somos pouco apoiados na questão de incentivos de investimento. Para você plantar um parreiral, ele demora 2, 3 anos para você ter o resultado. Fora a pesquisa, né? A fase de pesquisa. Considere uma variedade já consolidada num parreiral tal para você fazer a exploração agrícola daquele negócio. São 3 anos. Aquele vinho vem para cá pelo menos, né, aquela uva vem para cá para virar vinho, depois pelo menos mais 1 ou 2 anos. Então, se você precisar do governo, você não tem. O custo, né, financeiro é muito alto, você não consegue viabilizar. Nós temos problemas também com muito descaminho, muito contrabando. Nós estamos com problemas sérios aí nas fronteiras do país, aqui da região do Mercosul, com muita questão de contrabando, descaminhos. Então, a gente precisava, sim, de um apoio mais forte do governo para ajudar a gente a investir a questão da tributação para que a gente tenha esse desenvolvimento um pouco mais comparável aos países europeus, que têm ali seu incentivo lá no começo, lá no início, né? Os países, até outro dia eu vi uma entrevista do Trump, né, ele falando com o Macron, né, né, da França, ele falou, o Macron que não fique brigando muito comigo, que eu vou começar a tributar os vinhos e os espumantes dele. Quer dizer, então, é política de país, né? E por que aqui no Brasil, a gente não pode ter essa atenção também? E agora a reforma tributária, então, enquadrando o vinho como o imposto do pecado, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica abismado com a não atenção
para com o setor vinícola do Brasil. Na América Latina existe também incentivos, por exemplo, na Argentina, no Chile, esses países também têm incentivos, você sabe dizer? Eles têm incentivos, sim. São grandes produtores, né? O Chile é um dos maiores exportadores de vinhos do mundo, né? Para o mundo, e a Argentina também, na região de Mendoza principalmente. Então ali, devido já à pujança, né, desse setor, eles já são vistos com respeito pelo governo. Então aí sim já existe sempre alguma negociação. Assim como aqui no Brasil, a produção das commodities, né? Aqui a soja, a cana, sempre tem aqueles apoios mais parrudos, né? A gente pede alguma coisa. O nosso setor é tão pequeno que não iria fazer grandes mudanças. O que a gente ia trazer de resultado, para você ter uma ideia, 1 hectare de uva emprega de 5 a 6 pessoas e 1 hectare de soja, eu acho que emprega 1/10 de uma pessoa, porque a produtividade, a questão da mecanização. Então, se for pelo olhar, pelo viés social, já seria vantajoso para a gente dar apoio à questão vitivinícola nesse país. Muito bom. Ainda sobre o possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia, qual vai ser o impacto? Você já conseguiu mensurar isso? Quanto que o vinho entra aqui no Brasil? Quanto que isso iria impactar o setor? Olha, nós sabemos da alíquota de imposto, né, que é em torno de 27%, ela vai cair nesses 8 a 12 anos, conforme o setor. Então, nós sabemos, não temos ainda uma conta pronta, mas com certeza, se hoje já é complexo o negócio, a gente está imaginando muita dificuldade. Até porque vão olhar com mais força ainda e vão vir, né, com mais gana. Até porque o consumo na Europa está caindo, né? Então, de novo, sempre esse espaço é importante. Nós não somos a favor da bebedeira, nós não somos a favor de tanta bebida alcoólica, né? Mas o vinho é diferente. E esse consumo é tão pequeno, 2 litros per capita por habitante ano, né? Então a gente só vê coisa boa nisso, que é a questão, inclusive, da saudabilidade, a questão alimentar, a questão da cultura, né? Então a gente acha que, com certeza, esses países vão olhar o Brasil como um grande mercado. Muito bom. Agora falando um pouco de crescimento e expansão, você dividiu o Grupo Góes em 2 frentes, né? Até para reforçar um pouco mais o vinho premium. Quando foi que surgiu essa ideia? Olha, essa estratégia está dando certo? Mercado é uma coisa interessante. Como eu disse, desde os 22, 23 anos eu estou nesse negócio. Então já apanhei bastante, já aprendi muito, já fui para a rua e já... Então, uma das coisas interessantes até que eu gostaria de um espaço é para falar do conhecido chopp de vinho, né? Que é a bebida derivada do vinho, que é uma bebida popular gasificada com baixa graduação alcoólica. Olha que legal, né? Baixa graduação alcoólica, gasificada, e substitui aqueles vinhos comuns adocicados. Mas isso é uma visão que eu tive no início dos anos 2000, ali mais ou menos, quando eu percebia que o mercado de vinho sempre ele vai perder espaço, porque bebidas alcoólicas, elas sempre estão entrando algumas novidades no mercado, né? Então, jurubeba, catuaba, estou falando de bebida popular. E a própria cerveja, né, que é o grande, né, que é o grandão nesse player, aí, nesse mundo aí. E aí eu sempre tinha essa visão, falar, olha, a gente precisa criar alguma coisa derivada da uva para ter consumo em massa também. Então, criamos esse, entre aspas, cooler, né, que é o chopp de vinho, e ele está se desenvolvendo bem. Hoje, pelo menos aí, umas 20 marcas eu já vejo no mercado, né, todas que foram acompanhando um dos lançamentos da nossa inovação no ano de 2003. Isso é importante. Nós somos os pioneiros nessa do chopp de vinho conhecido. E também, em relação aos vinhos de maior qualidade, nós iniciamos lá em nossa vinícola em sociedade com a Venturini, né, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Também criamos lá um rótulo com a marca diferenciada, a marca Venturini. Essa já foi também em 2007, iniciada lá essa nova empresa, né, de vinhos finos. E aqui em São Paulo, com o advento da dupla poda, que é esse processo que propicia a colheita no inverno, e aí mais qualidade, a gente também começou a chegar com coisas muito boas na garrafa.
né? E aí entra no mercado, vai para o mercado, poxa, tem um preconceito. Como é que você vai vender uma garrafa de um vinho fino se você tem uma imagem de um produto popular, né? Que é o nosso sempre conhecido Góis, né? Então a gente foi trabalhando isso daí tudo isso para que a gente montasse novos rótulos e, logicamente, novos segmentos, novos reposicionamentos. Então essa foi uma decisão bastante forte, né? Porque embora essa nova marca Filosofia, que é a nova vinícola, ela vem para trabalhar os vinhos premiums, né? Os vinhos de boutique. E, logicamente, reconhecimento do consumidor que olha muito o rótulo. Às vezes, então, a gente vai saindo um pouquinho né, da questão do preconceito e do paradigma, né? E apresentando novos produtos. Uma outra curiosidade, que a gente já participou de vários concursos até internacionais, com premiações internacionais, participamos de várias degustações às cegas e os nossos vinhos sempre ali entre o primeiro e o segundo melhor daquela rodada. E aí quando abria, apresentava o rótulo, aquela coisa, pô, mas da Góis. Quer dizer, então a gente fez essa mudança e com certeza uma nova vinícola, não é uma ramificação, é uma nova unidade de negócios. E essa nova unidade de negócio, ela representa quanto no faturamento da empresa hoje? Olha, tudo ainda é muito no início, né? Nós temos uma medição hoje aproximada de 150 mil garrafas ano. Então, ela participa ali de um pouquinho mais de 3% do negócio. Mas o volume, na questão de volume, na questão de valor agregado, a coisa, né, começa a aparecer ali para uns 10%. Hoje, né? Hoje. Tem uma expectativa? A expectativa em 3 anos é triplicar mais ou menos isso daí, esse volume anual. Ressaltando sempre que são produtos de valor agregado, então a gente busca o posicionamento, fixação da marca, criação desse branding, né? E aí, logicamente, depois a gente vai seguindo com o payback, né? Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho de tecnologia, até porque para avançar hoje no mercado, investimento em tecnologia é primordial. Como que você está trabalhando com esse investimento em tecnologia num setor que por muitos anos, enfim, é tão tradicional? Olha, a tecnologia, de novo, começa lá no campo, né? Diz o ditado, você consegue fazer vinho ruim com uva boa, mas você não consegue fazer vinho bom com uva ruim. Então, começa lá no vinhedo. E nós tivemos a graça de acompanhar essas mudanças, né, no manejo, que já vem ocorrendo há pelo menos 10 anos aqui na região do sudeste do Brasil, com o sistema da dupla poda, que através, né, desse processo efetuado entre a primeira e a segunda poda em 6 meses, retardamos a colheita, que tradicionalmente no Brasil é no verão, a gente colhe uva aqui nessa região no inverno, para vinhos finos, né? Então, esse é o grande salto de qualidade que está ocorrendo aqui. Com certeza, com isso, vem a inovação do viticultor. Então, é a variedade, o porta-enxerto, a variedade que vai para o campo, que se adapta melhor a um terroir, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Syrah, o Sauvignon Blanc, aqui, que vai muito bem aqui em alguma região do sul aqui de Minas. Aqui na região de São Roque, o Cabernet Franc é expoente, né? É uma coisa assim diferenciada. Então, a gente tem esse caminho ainda de investimentos de adaptação de variedades e porta-enxerto. A adaptação também dos sistemas de poda, essa é a tecnologia de campo, né? E na vinícola, com certeza, equipamentos, né? Nós estamos investindo sempre em equipamentos de qualidade para vinificação, também com um conhecimento cada vez mais evoluído. Nós conseguimos trazer a escola, né? A escola da enologia aqui para São Roque. Tem uma escola aqui hoje, que é o Instituto Federal de São Paulo, que tem a unidade de enologia de curso superior aqui em São Roque. Então, esse foi um trabalho também desenvolvido com a minha participação e já seus 10 anos também já instalado aqui. Então, todo esse trabalho ele vem para chegar aqui no final e aí sim a tecnologia também da venda, né? Que é a inovação, né? Ainda mais hoje com o e-commerce,
com a comunicação digital cada vez mais, né, moderna, e a gente também acompanhando isso tudo, apresentando ao consumidor. E o contato com o consumidor, que também percebemos, principalmente depois da Covid, né, que a imersão, a experiência é uma coisa assim muito buscada hoje pelo consumidor. Então nós estamos aqui a 60 quilômetros de São Paulo, né, da grande metrópole, né, mundial, e essa é uma outra força competitiva que temos aqui também na nossa região para trabalhar esse consumidor que vem até aqui, faz a sua experiência, a sua imersão, degustação, né, faz um piquenique debaixo de um parreiral, quer dizer, então são coisas que o ser humano hoje busca, né? Tudo isso, para mim, é inovação. Tudo isso, a tecnologia, ela não está só agregada a uma fórmula que está numa máquina ou que está no equipamento. A tecnologia também está na inovação, nas atitudes das pessoas, para a gente mudar o cenário. Muito bom. Você chegou a comentar agora um pouquinho aí sobre o enoturismo, né? Que é uma prática que vocês estão apostando muito. Conta pra gente desde quando vocês estão apostando no enoturismo, né? Que é o turismo ligado ao vinho. E quais ações vocês estão promovendo aqui na região que está realmente ajudando a melhorar e avançar o negócio? Olha, o enoturismo está no mundo, né? Mendoza é ali no Chile, na Europa, na Valley, aí você vai aqui na região do Porto, enfim, olha aí, a gente até nem se lembra de tudo, né? E nós aqui, eu digo, a nossa família recebe gente há mais de 50 anos. Olha, pelo menos uns 60 anos, tá? Quando eu nasci, eu já via meu pai e meus tios recebendo gente, né? E eu me lembro de uma época que, naquela época, era tudo muito pequenininho, tudo muito rudimentar, né? E eu me lembro um momento, meu pai almoçando, e ele ouviu, e tinha fechado a adega, né? Para o horário do almoço. E eu estou falando isso dos anos 70. E eu me lembro, até me emociono, porque ele estava comendo e ele ouviu o barulho do pneu do carro chegando ali porque era tudo muito tranquilo, né? Ele deixou de almoçar e ele foi atender o turista, ou o consumidor, alguém que estava chegando ali. Então, me lembro dessa passagem como se fosse hoje, sei até os detalhes da onde a gente estava, me marcou. E isso a gente leva na família, atender bem. Desde lá, nossa família ela é reconhecida por ser uma família acolhedora, recebe gente de todos os locais, né? Várias localidades, e em qualquer momento. Então, essa atenção. E profissionalmente mesmo, com força organizada mesmo, foi no final dos anos 90, ali na época dos anos, ali meados de 90, nós construímos mais algumas salas, lojas, começamos a profissionalizar, até porque eu dizia também para o meu pai, eu já mocinho, né, dizia para o meu pai e para o meu tio, olha, vamos colocar aqui uma lanchonete para atender o turista. Eles falaram, mas por que uma lanchonete, né, naquela simplicidade? E eu falei, não, porque hoje o nosso vinho já está lá no supermercado. Se ele vier aqui só para comprar o vinho, ele não vem mais, ele vai lá no supermercado. Eu tive esse insight também. E foi o primeiro lanche, a primeira lanchonete do Roteiro do Vinho. Aí nós abrimos depois um restaurante ali na vinícola, pequenininho, depois surgiram outros, né? Hoje, nesse Roteiro do Vinho de São Roque, são mais de 70 restaurantes, né? Fora as pousadas e outros pontos de visitação. E foi isso, foi uma visão de enxergar que tinha que dar essa atenção ao turista que estava chegando, e começou com uma lanchonete, trazendo mais gente. Então, isso aí, acho que para mim é um símbolo de muito trabalho e muita persistência. E tem a Vindima também, né? Trazendo para hoje, nossa, muitas ações, né? Nós estamos com a Vindima no 19º ano. O turista, num outro momento, né, ali no início dos anos 2000, perguntavam, mas os parreirais, né? Porque os parreirais já estavam bastante diminuídos aqui, né? Tinha saído já da visão. Porque São Roque também teve essa questão da especulação imobiliária, o êxodo rural, toda essa proximidade aos grandes centros urbanos. O parreiral foi perdendo espaço para outros investimentos, né? E nós mantivemos os nossos.
só que não ali na beira da rua. Uhum. Então a gente trazia o turista para o Parreiral e eles ficavam maravilhados. Para nós é uma coisa do dia a dia, para o turista era uma novidade. Aí começamos a achar que dava para fazer algumas coisas e fizemos e criamos a Vindima. Qual o impacto, por exemplo, da Vindima hoje aqui para o negócio, para a região? A questão de negócio, propriamente dito, hoje o enoturismo representa para a vinícola 10% do nosso negócio. Então, por isso, as ações com a Vindima, que já está no 19º ano, né? A colheita da uva, a pisa da uva e aquele grande churrasco, né? Ao lado dos Parreirais, e piquenique, as harmonizações, as degustações, os tours, né? Pelos vinhedos. Então, a gente tem uma série de investimentos, né? De atenção para que o turista tenha essa vivência junto a um parreiral e a uma vinícola. Então, é mais ou menos aí 10% do negócio. Eu sei que ainda vocês estão no momento de olhar muito para o Brasil, tem muito espaço para crescer ainda no Brasil. Mas existe uma expectativa de ir para fora, de levar os produtos do Grupo Góes para outros países? Olha, nós temos sim a expectativa com o chopp de vinho, com o cooler, né, o Grape Cool. É um grande negócio que a gente tem na mão, porque ele é uma bebida de baixa graduação alcoólica, com gás, então interessante. Suco de uva é um produto brasileiro que não existe no mundo igual, né, derivada dessa uva Bordeaux, né, e a Isabel, que são uvas de origem americana, mas propiciam grandes sucos integrais, né? Então, esses são. E nós temos também, na questão dos vinhos, a nossa atenção, sinceramente, ela está mais voltada aos vinhos mais premium, porque nós não somos, vamos dizer, tão competitivos em questão de preço, com principalmente Chile e Argentina. Eles atuam no mercado europeu, na Ásia, em vários países, fornecendo vinho para ser envasado lá, né? E sem dizer também que a China hoje, até a China já está plantando muita uva. Então, eles têm muito volume e custos muito baixos. Então, nós não somos competitivos. O que nós buscamos para esse mercado são os vinhos premiums, como se fosse uma bebida, ainda neste primeiro momento, uma bebida exótica. Vou tomar um vinho, quero conhecer o vinho brasileiro. Estamos nesse momento, porque o vinho brasileiro também ele não é tão reconhecido lá fora. Porém, o país Brasil, ele é atrativo, ele é atraente. Então, em cima dessa linha, nós queremos levar os nossos produtos, que são premiados lá nesses países, também para o consumidor. Então, a União Europeia, por exemplo, seria um dos focos? União Europeia, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem que lançar o contrafogo lá, né? Eles vêm vender aqui, a gente tem que vender lá também. Pois é. Estamos falando de uma região que produz cerca de 60% do vinho mundial. Então, é nicho, né? Então, é uma coisa assim bem de nicho. Agora, voltando, o chopp de vinho, o suco de uva são pontos competitivos para o Brasil levar para fora. Bom, falando ainda de mercado de vinhos, estamos num ano cheio de eventos, com Copa do Mundo, com eleições. Qual a sua expectativa com o Brasil para este ano? Olha, a expectativa do Brasil nesse ano aqui, a gente já percebe que tem essa guerra política, né? Sem falar ainda do nosso negócio. Então, a gente percebe os empresários andando um pouco de lado, né? Copa do Mundo vem também para ser aquela coisa que sempre acaba movimentando um pouco mais o mercado de consumo. Então, ele vai para a cerveja, mas a Copa acontece no inverno, então a gente espera também que sobre alguma fatia aí para os vinhos. Então, sempre é interessante porque o vinho é muito ligado à festa, né? À confraternização. Essa é a história do vinho. E os feriados prolongados aí também, com o enoturismo bastante arraigado aí, a gente também vai trabalhar em cima disso tudo com essa expectativa. Então, é a expectativa sempre de um brasileiro otimista, né? Aquele que sempre espera que vai ficar melhor, né? E a gente vai lutando todos os dias. É isso. Você que teve contato com o seu avô, com o seu pai, nessa parte de liderança, tem algum conselho que você pegou ali deles e que te guia como líder até hoje? É a seriedade e o exemplo, né? Organização, desde sempre, e entendimento de que você é o funcionário da empresa que você é dono. Quando você é sócio, você não é proprietário, você é sócio.
O nome já diz. E aí você depende de que o negócio vá bem para que você mesmo seja remunerado, né? E, logicamente, com o mesmo interesse que você tem, o teu par também tem. Então, na verdade, o que precisamos? Todos trabalhar para que o negócio dê certo. Se não der certo, não vai dar certo, não só para o outro, para mim também não. Então, essa visão e para que isso dê certo, o que precisa? Seriedade, de novo, honestidade e muito trabalho, né? Então, a competência do dia a dia, ela vem na força mesmo do resultado. Hoje as medições, as metas, os objetivos estão ali planilhados, né? Eu sou do tempo que, imagina, comecei lá com meu pai, conheci meu avô, ajudava meu avô a levar o vinho para o mercado, e hoje a gente tem aqui mais de 200 funcionários, com metas, com sistemas de gestão, com tudo muito na mão para você alcançar aquele objetivo. E o seu par, de novo, ele é seu par lá na mesa do conselho, ou lá na mesa lá de casa. Aqui ele é um funcionário da empresa que, por acaso, eu estou gerindo hoje. Amanhã pode estar outra pessoa no meu lugar. E a empresa tem que dar o resultado do mesmo jeito. Então é menos coração na gestão e mais resultado. Muito bom, Cláudio. Quero agradecer por ter nos recebido aqui no Grupo Góes e aproveitar também para desejar muito sucesso para você e para todo o time. Eu quero agradecer aí mais uma vez o espaço que vocês nos dão, né, para que a gente apresente sim o trabalho de quase 100 anos de uma empresa brasileira que trabalha com um produto de nicho, né, nesse país aqui tão competitivo. E a gente é muito feliz, grato por tudo isso e esperamos novas oportunidades. Muito obrigado. Sucesso, Cláudio. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!